Mas amém, glória a Deus, irmãos. Motivo de alegria a gente estar compartilhando mais uma vez, né? E coincidentemente caiu comigo aí de novo nas eleições, né? Eu preguei no primeiro turno e agora eu estou pregando no segundo. Ai, mas Deus é bom. E é um motivo assim da gente poder estar meditando mesmo na palavra de Deus, naquilo que nós temos aprendido com Deus, né? Nós como igreja. E ao mesmo tempo eu fico um pouco triste de ver gente que prefere ficar vendo a apuração de eleição do que vir no culto, né? É uma tristeza, é uma vergonha, para falar a verdade. E é um pouco sobre isso que, coincidentemente, também eu vou compartilhar, né? E a gente vai estar um pouco discorrendo a respeito disso daí. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Vamos ler do versículo 24 de novo. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Até aqui. Vamos orar. Feche seus olhos aí. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito que traz entendimento, Senhor Deus, a essa palavra, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que a gente possa ouvir, Senhor Deus, e ser transformados o nosso coração e o nosso entendimento, Pai, para aquilo que o Senhor quer falar aqui essa noite. Pai, nos usa, Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Galera, a gente precisa entender algumas coisas. Nós, seres humanos, nós fomos criados diferentemente de todo o restante da criação. Você e eu, nós somos especiais. Nós somos pessoas que nós temos uma missão para cumprir aqui na Terra. Nós temos um propósito. Deus não nos criou e apenas nos deixou ao nosso próprio prazer, ao nosso próprio entendimento, para que a gente pudesse viver da forma que a gente quisesse, seguindo os nossos instintos animais. Mas Deus nos fez seres especiais. Você e eu, nós somos pessoas escolhidas por Deus para revelar o seu poder, a sua glória, para revelar que nós somos filhos dele, que nós fazemos parte de uma família. E ele não nos deixou órfãos. O mais maravilhoso é que ele nos deu o Espírito Santo para o quê? Para confirmar e para testificar que nós somos filhos, que nós pertencemos a ele. E além disso, ele ainda deixou um manual de instruções para que a gente pudesse agora seguir uma vida completamente dedicada a ele. Nós temos a palavra de Deus agora que nos guia, nós temos a palavra de Deus que agora nos direciona, nos aponta o caminho. Para quê? Para que a gente possa entender o propósito, o motivo para o qual nós estamos aqui na Terra. E essa expressão, ela vai se dar de uma forma bastante peculiar do restante de toda a criação. Deus, ele nos chama individualmente como filhos. E fazendo parte dessa família de Deus, agora, essa expressão, ela vai ser, e ela tem que ser coletiva. Então, eu não sou um filho único, eu não sou um filho mimado, que só tem ele, só tem eu, mas agora eu faço parte de uma família. Então, por isso que a metodologia de Deus para ensinar o homem a viver uma vida piedosa é a metodologia da família. Não tem como nós queremos entender a mente de Deus, o coração de Deus, se eu não entendo que, primeiro, eu fui criado de uma maneira diferente, que eu não sou um animal, que eu não sou um bicho, mas que eu sou um ser humano. E segundo ponto, que agora, à medida que eu aceito Cristo como Salvador e Senhor da minha vida, eu me torno o quê? Filho. E um filho que obedece ao Pai. Nós só somos filhos à medida que nós obedecemos ao Pai. Não é todo mundo que é filho de Deus. Não é todo mundo que pode se dizer filho de Deus.
Porque se você é filho, você faz parte de uma paternidade. Você pertence a alguém. Não tem como você ser filho e não querer se submeter a nada. Você vai ser um filho bastardo. Você vai ser um filho falso. Você não é filho. Você é apenas mais um ser humano que anseia pela glória de Deus na sua vida. Mas entendendo agora que você é filho e que você se submete à vontade de Deus, do seu Pai, do seu Criador, agora você precisa entender que você faz parte de uma família. E essa família da fé que nós fazemos parte é onde a gente vai expressar a nossa identidade. É onde a gente vai expressar tudo aquilo que Deus colocou e depositou em cada um de nós, para que essa multiforme sabedoria de Deus ela possa ser expandida, para que eu não viva apenas para mim mesmo, mas à medida que Deus vai depositando valores, vai depositando virtudes, vai depositando dons e talentos sobre a minha vida, não é só para mim, mas é para que eu possa compartilhar na família da fé para a qual eu pertenço e para que eu possa revelar isso no mundo lá fora, para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. E dito isso, nós partimos agora para uma outra análise daquilo que nós precisamos entender. Eu já falei isso algumas vezes aqui e sempre vou repetir. Um exemplo que ele é fundamental e eu acho que ele clareia muitas coisas, que é o exemplo da escola. Se você quer se formar, se você quer terminar o colegial, se você quer ter uma graduação, fazer um curso, o que a gente faz? A gente vai em busca do quê? De um conhecimento. A gente vai numa instituição, a gente vai numa faculdade, a gente vai num curso. Para o quê? Para a gente poder aprender aquilo que a gente quer fazer da vida. Ou aquilo que a gente quer descobrir. E aí muitos de nós aqui já fizeram faculdade, a maioria aqui já passou pelo colegial, pelo ensino fundamental, por todas as etapas. E a gente sabia que se a gente faltasse um tanto de vezes nas aulas, a gente ia tomar pau. Principalmente na faculdade, né, que você toma pau por causa de falta. E na escola, quando às vezes a gente tinha que viajar, ou quando a gente ficava doente, a gente ficava uma semana aí sem ir na aula, o que acontecia? Fulano, me presta o caderno, para eu poder anotar o que foi passado na aula. Fulano, posso ir aí na sua casa para eu ver o que aconteceu nas aulas? E aí a gente corria atrás do tempo, para quê? Para a gente poder se preparar para uma prova que ia vir futuramente. E na faculdade também da mesma forma. Só que na faculdade a gente ainda fica um pouco mais solto, né? Na escola, no colegial, ainda a gente tem uma certa pressão. Mas quando a gente entra na faculdade, a gente sente um pouco o baque, que o negócio fica meio solto. Se você não andar com as suas próprias pernas, se você não fazer acontecer, o professor lá, ó, ele não vai te dar muita bola. Então o negócio muda de figura. Aí eu pergunto, se para a gente poder se capacitar para um curso, para uma graduação, para a gente poder ter conhecimento, a gente faz todo o esforço possível para a gente poder não faltar, para a gente poder chegar no horário, para a gente poder ter o diploma, para a gente se formar. A gente faz de tudo, a gente se esforça, a gente paga às vezes uma mensalidade aí que vai consumir 30%, 40% do nosso orçamento, para a gente poder o quê? Se capacitar. E isso faz parte da vida, isso é aquilo que a gente precisa, no mínimo, fazer para a gente poder conseguir, às vezes, o mínimo de uma condição boa na vida. Não que isso seja uma regra e não que isso, uma faculdade, um diploma, ele vai te garantir todas as coisas. Mas isso é essencial, isso é importante. Mas aí, me entristece o meu coração ao ver que quando a gente traz isso para a nossa vida espiritual, a gente deixa de ter essa mesma visão. A gente deixa de olhar o reino de Deus, as coisas que Deus deixou para nós aqui com esse mesmo olhar. E aí eu explico por quê. Porque, mano, essa palavra, ela é o nosso guia, certo? Ela é a nossa bússola, aquilo que vai orientar a nossa vida em todos os aspectos.
Então, por que que a gente não se esforça em conhecer esse caminho? Por que que a gente não se esforça em buscar conhecer a Deus, em viver uma vida dedicada a Ele, que vai nos trazer alegria, paz e justiça? Porque esse é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria. Mas por que que a gente não busca? Por que que a gente não se esforça para passar no curso da vida? Por que que nessa faculdade da vida a gente não se esforça do mesmo modo que a gente se esforça, que a gente gasta tempo, que às vezes a gente vara a madrugada para fazer TCC, para fazer trabalho, que a gente gasta dinheiro para pagar? Por que que a gente não mede esse mesmo esforço para aprender a ter uma vida dedicada a Deus? É por isso que muitos de nós estamos doentes. Porque a gente menospreza, porque a gente não dá o devido valor àquilo que vai transformar a realidade da nossa vida. E o mais engraçado é que Deus também, ele usa a alusão e ele faz o exemplo do novo convertido. Paulo, ele fala muito isso, ele fala que o novo convertido, ele é uma criança recém-nascida. E se a gente quer aprender e conhecer aquilo que Deus tem para cada um de nós, meu irmão, lembra do recém-nascido, lembra de uma criança. Por quê? Uma criança, quando ela nasce, ela não vem com o chip formatado na sua cabeça. Ela não vem com tudo aquilo que ela vai precisar para viver, tudo programado no seu cérebro. Ela precisa de cuidados, ela precisa de ser ensinada. E quem dera, se quando a gente convertesse, se quando a gente entregasse a nossa vida, a nossa cabeça, o nosso coração, ele fosse formatado instantaneamente. Seria muito bom, não seria? A gente iria sofrer menos, às vezes a gente ia parar de dar murro em ponta de faca, e a gente iria fazer tudo certinho. Ia dar tudo certo, ia todo mundo ser feliz, não ia ter treta, não ia ter briga, ninguém ia sofrer. Mas a pedagogia de Deus é diferente. A pedagogia de Deus é a mesma que nós usamos com os nossos filhos. Existem fases, existem processos que precisam ser desenvolvidos na nossa jornada, na nossa caminhada. Então, meu irmão, se você não se esforçar, se você não se submeter a uma direção para a sua vida, meu irmão, você vai morrer. Assim como um recém-nascido, ele morre se ele não tiver os cuidados dos seus pais, assim somos nós, quando nós não nos submetemos àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, porque nós precisamos disso para crescer. Aí às vezes você pode perguntar, mas eu não lembro o que foi pregado domingo passado, eu não lembro o que foi pregado no segundo domingo que a gente fez o culto especial aqui, onde teve a ceia, uma coisa ou outra eu vou lembrar. E meu irmão, relaxa, a gente aprende por muitas formas, e através dos nossos ouvidos, aquilo que a gente escuta, agora eu não tenho aqui o dado exato para te falar, mas ele é menor da forma que a gente aprende vendo, observando as coisas acontecerem ao nosso redor, pelo exemplo. Então é normal a gente esquecer as coisas, é normal a gente não se lembrar o que foi pregado semana passada, o que foi pregado mês passado, mas a gente não pode se conformar com isso. A gente precisa treinar o nosso cérebro para que a gente retenha tudo aquilo que Deus está falando. Mas, o que eu quero te falar é que assim como você não se lembra às vezes do que você comeu semana passada, o seu almoço, a sua janta, você não vai se lembrar muitas vezes, a não ser que você esteja fazendo uma dieta e que você siga todo um cronograma lá com, como é que chama o negócio do Guilherme? Carcará. O carcará que ele passa todo o programa alimentar seu durante a semana. A não ser dessa forma você vai se lembrar. Mas a maioria de nós não se lembra.
Mas você vai parar de comer porque você não se lembra do que você comeu semana passada? Você vai deixar de se alimentar? Não. Mas a comida que você comeu, seja ela boa, seja ela ruim, às vezes se ela estava faltando um pouco de sal, se tinha muito, se tinha carne, se não tinha, se era legume, se era alface, se era arroz, mano, te sustentou naquele dia. Te sustentou na semana inteira que você se alimentou. Você ficou firme, você não morreu desnutrido. Você não se desfaleceu de anemia. Por quê? Porque aquele alimento, ele te deu sustância. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Às vezes você não vai se lembrar de 50%, 60% que eu vou falar aqui hoje. Mas daquilo que você guardar no seu coração, não só hoje, mas todos os cultos, todas as reuniões que a gente faz, meu irmão, você pode ter certeza. Às vezes você não pode perceber, mas isso está te dando sustância, para que você passe os seus dias forte na palavra de Deus. Para que você passe a sua semana fortificado, espiritualmente, porque você se alimentou, porque você alimentou o seu espírito, e não apenas a sua carne. E falar de reunião, falar de culto, falar dos nossos ajuntamentos, a gente precisa resgatar alguns conceitos. A gente precisa resgatar algo que a igreja primitiva ela fazia muito bem. Lá em Atos, no capítulo 2, abre aí, muito conhecido de todos nós, Atos capítulo 2, versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Até aqui. Galera, hoje a nossa geração ela sofre de um mal. Ao mesmo tempo que a tecnologia ela é boa, ela nos atrapalha. Ao mesmo tempo que a tecnologia ela é um bem, ela faz um bem à humanidade, da mesma forma ela faz um mal. E isso tem entrado também na vida da igreja. Por que eu falo isso? Porque a gente tem trocado as nossas relações pessoais, o nosso contato presencial, por um contato virtual. Então tudo hoje se resume ao WhatsApp. Tudo hoje se resume a postagem no Facebook, a stories no Instagram. E aí a gente começa a se relacionar com as pessoas apenas nesse mundo virtual. E aí a gente vai perdendo, e nós estamos perdendo a essência daquilo que é o Evangelho, daquilo que foi a essência da igreja primitiva, que é o quê? A comunhão, que é o contato pessoal, que é eu olhar no seu olho, eu sentir os seus sentimentos, é eu olhar para você e ver que você às vezes está mal, que você não está bem. Porque no WhatsApp eu posso mandar lá, e aí, de boa? Você fala, bom, beleza. E aí? Vou acreditar. Tá bom. Como é que foi sua semana? Beleza. E aí eu não sei se de fato isso reflete uma realidade. E nós estamos sofrendo disso. Nós estamos trocando o relacional pelo virtual. Muitos ainda vão além, acham que ser igreja, eles podem ser igreja sozinhos na sua casa. E hoje eu vou falar para você, está muito massa. Por quê? Porque você entra no Facebook a partir das 5h30, mano, é uma chuva de lives de igrejas. Você pode escolher a igreja que você vai congregar no domingo.
Seja aqui em Uberlândia, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, na Europa. Você congrega em qualquer igreja. Você vê qualquer pregação. E aí a gente vai se acostumando com isso. E achando que é normal. Hoje eu não vou no culto, mas eu vou assistir no YouTube depois. Que eu estou cansado. Tá difícil. Vou ver no YouTube depois. E aí, velho, não é a mesma coisa. Eu te falo que não é. Você pode aprender, pode ser massa e tudo. Não estou tirando isso. Mas não é a mesma coisa. Porque a gente vem ao culto, a gente participa das reuniões, não é só para ver uma palavra, não é só para ouvir um louvor, mas é para a gente se relacionar. É para a gente sentir um ao outro. É para a gente cuidar uns dos outros. É para a gente compartilhar aquilo que Deus derramou sobre a minha vida, na sua vida e vice-versa. E é aí onde vai gerar vida. Então, mano, não troque o virtual pelo presencial. Paulo, ele escreveu muitas cartas. E a maioria delas, quando ele escreveu, ele estava preso. E quando a gente vai ler lá toda a obra de Paulo, ele sempre está mencionando a vontade que ele queria de estar com os irmãos. Das igrejas que ele viajou, que ele plantou. O desejo que Paulo tinha de estar junto. Fala, olha, eu estou escrevendo isso aqui, mas o meu desejo era de estar com vocês. Mas ele não podia, por quê? Porque ele estava preso. Lá em 2 João fala a respeito disso também. Ele fala, olha, tem muita coisa que eu queria falar com vocês através da caneta, não tinha caneta, né? Através da pena e da tinta, mas eu vou deixar para quando eu estiver com vocês, porque aí a alegria ela vai ser completa. Ele sabia que apenas escrever uma carta iria abençoar as pessoas, mas se ele estivesse lá presencialmente, a alegria ela ia ser completa. Você pode ver isso lá em 2 João, nos últimos versículos. E aí a gente se esquece disso. Ou a gente menospreza o poder da presença física. Meu irmão, não troque. E ao mesmo tempo que a gente vai preferir o virtual, a gente vai preferir também se isolar. Porque aí eu vou começar a pensar, eu não preciso de ir na igreja não. Eu não preciso ir nas reuniões, eu não preciso ir no pequeno grupo. Por quê? Porque afinal, eu tenho aqui um leque de pregadores na internet que eu posso ouvir, que é melhor às vezes de quem vai lá pregar. E meu irmão, e sabe o que vai acontecer? Você vai se isolar. Você vai começar a se achar demais. E você vai começar a desprezar a riqueza que Deus está colocando na mesa aqui para a gente poder desfrutar. E aí, lá Salomão ele fala que aquele que busca o seu próprio interesse, ele vai se insurgir, ele vai contra a verdadeira sabedoria. Então, meu irmão, toma muito cuidado, porque a primeira coisa que o diabo quer fazer é te isolar. A primeira coisa que o diabo quer fazer é colocar no seu coração e na sua mente que você não precisa disso aqui. Que está tudo certo, está tudo bem, você tem emprego, está dando para pagar suas contas, a família está boa, não tem problema nenhum. Então, para que eu vou na igreja? Para que eu vou em pequeno grupo? Para que eu vou na reunião das mulheres de manhã? Posso ficar em casa? E aí, isso vai tomando conta do nosso coração, meu irmão, que vai gerando um muro, uma barreira, que vai nos isolando, cada vez mais. E aí, num domingo eu não vou, numa outra reunião, num encontro eu não vou. E aí, quando é fé, já tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, que você não dá as caras. E aí, meu irmão, seu coração já ficou duro. Você já se cauterizou por um sentimento que domina hoje a nossa sociedade, que é o individualismo. Então, a quebra da pessoalidade física gera distanciamento de coração, gera frieza, gera estresse. Então, quando eu não olho mais nos seus olhos, quando eu não mais sinto o seu coração, sabe o que acontece? O nosso coração ele se distancia. E o seu coração ele se distancia de Deus. E aí a gente se esfria. E aí a gente passa a tratar tudo pelo virtual. E aí é onde gera as tretas.
99,9% dos problemas das igrejas estão no Facebook, no Instagram. Eu falo isso com convicção no coração, mano, porque a gente cuida de pessoas, a gente acompanha outras igrejas também, e 99% das tretas estão relacionadas ao mundo virtual. Então, meu irmão, toma cuidado com isso. O mundo virtual é apenas um atalho, é apenas um facilitador para a gente poder organizar os nossos encontros, e não um caminho. E não um caminho. Ele é apenas um atalho, um facilitador. Não troque por nada. E qual que é a natureza do nosso chamado? Porque, mano, hoje está uma guerra de aonde tem mais entretenimento. Aonde tem mais show, ganha. Aonde existem coisas que vão além do que às vezes uma igreja comum pode oferecer, é isso que dá ibope. E aí a minha pergunta, a minha reflexão que eu faço é o que te atrai? O que te atrai para vir nos cultos, para participar de reuniões, de encontros? Qual é o atrativo principal? É se certo pregador vai pregar? É se vai ter teatro? É se vai ter um show? É se vai ter uma intervenção, um vídeo, sei lá o quê? O que te atrai? Porque, mano, nós não estamos aqui para gerar entretenimento. A igreja de Cristo, ela não foi feita para gerar entretenimento. Porque, velho, se você quer entretenimento, mano, o mundo lá fora, eles são profissionais. Se você está buscando entretenimento, a igreja não é seu lugar. Vai lá para o Teatro Municipal, que todo domingo tem uma peça lá. Vai lá para sei lá onde, que vai ter um show. Vai para um barzinho, que vai ter uma música ao vivo ali, descontraída. Mano, o mundo está cheio de alternativas, de opções, se você quer entretenimento. E nós, como Igreja Manifesto, nós não estamos aqui para promover entretenimento. Mas nós estamos aqui para cumprir um chamado de Deus, que é o quê? Que é edificar os santos. Que é construir uma igreja que seja capaz de pensar de maneira cristã e de ter uma cosmovisão cristã no mundo lá fora. Para que quando começar a segunda-feira, você tenha um olhar cristão em todas as coisas. Nós estamos aqui para ser instrumento de Deus, para gerar arrependimento, para gerar cura, para que a gente possa tirar as nossas máscaras e sermos nós mesmos, assumirmos os nossos erros, assumirmos que nós somos falhos, e aí nós nos submetermos uns aos outros, para que a cura de Jesus venha. Porque a gente pode orar lá na nossa casa e pedir perdão pelos nossos pecados, que Deus vai perdoar. Mas se a gente quer ser curado, velho, a gente precisa se submeter uns aos outros. Nós precisamos abrir a nossa vida uns para os outros e orar uns pelos outros. Porque só aí vai haver cura. Mas enquanto você estiver se escondendo, enquanto você estiver se isolando, essa cura, ela não vai acontecer. Então o que você busca? Atrativo, entretenimento? Ou você busca ser edificado? Ou você busca conhecimento da palavra de Deus? Porque o entretenimento, meu irmão, ele é massa na hora. Mas não é ele que vai segurar os BO da sua semana, quando você estiver lá só você, no meio de um monte de ateu, no meio de um monte de pessoas que não pensam como você pensa, à luz da palavra de Deus. E aí, o que vai ficar? O atrativo não pode ser maior do que a palavra de Deus e a presença de Deus e a vontade de estar junto com os irmãos. O atrativo maior deve ser a palavra de Deus. O foco deve ser a pregação do Evangelho. O que te atrai? Fica aí a pergunta. E por último, a gente precisa também entender o que é comunhão.
Porque a gente tem uma ideia errada de comunhão. A gente acha que comunhão é qualquer vez que eu encontro um irmão aí. A gente acha que comunhão é qualquer tipo de reunião, de encontro. E não é. Comunhão é isso que a gente leu aqui em Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. É trazer Cristo para o centro. É trazer a palavra de Deus para o centro. Que essa palavra, ela seja o centro desse encontro. O centro dessa reunião. Aí sim vai ser comunhão. Porque quando não for, meu irmão, vai ser diversão, vai ser lazer, ou vai ser apenas um encontro de amigos. Mas não vai ser comunhão. E aí a gente está substituindo a comunhão que a igreja primitiva que vivia no começo por diversão e lazer. Aí, eu não preciso ir no culto, eu não participo de pequeno grupo, mas às vezes, quando dá vontade, eu encontro com a Cláudia. Eu encontro com o Guilherme, e aí a gente conversa sobre a vida, e aí vou falar ali o que aconteceu. Mas eu não me esforço. A minha comunhão está aí. Segunda-feira vai ter futebol, para que eu vou no culto? Vou estar lá, os meninos, a gente vou ver os irmãos, vai estar tudo certo. Para quê? E meu irmão, isso não é comunhão. Isso é lazer na vida da igreja. Isso é um tempo de diversão. Mas a comunhão, ela é essa descrita aqui em Atos. Adoravam juntos no templo diariamente, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia do povo. Reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Sabe por que eu falo isso também? Porque lá em Coríntios a gente vai ver Paulo grilado com os coríntios. Porque quando eles iam comer a ceia, eles pareciam uns mortos de fome. E aí Paulo vai e fala para eles, mano, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na mesa do Senhor. Então, meu irmão, aqui está bem claro que nem toda reunião nossa vai ser para a glória de Deus. Os irmãos aqui, eles estavam reunidos lá no culto para ceiar. Tinha toda uma aparência de comunhão, tinha toda uma aparência religiosa. Mas Paulo, ele vem no rim da galera e falou, galera, você está louco? Isso aí não tem nada de comunhão. Eu não tenho parte nisso daí. Essa reunião que vocês estão fazendo mais mal do que bem. E eu te falo, muitos dos nossos encontros, às vezes, têm feito mais mal do que bem. Por quê? Porque ao invés de nós trazermos Cristo para o centro, ao invés de nós trazermos a palavra de Deus para o centro, para guiar a nossa vida, para ser a luz dos nossos problemas, das nossas angústias, o que a gente faz? A gente começa a se lamentar. Nossa, mas minha vida está difícil. Nossa, mas está osso. E aí a gente começa o quê? A chorar uns para os outros. E aí se eu estava desanimado, velho, você começa a despejar tudo aquilo de ruim que está acontecendo na sua vida, eu vou desanimar também. Eu vou me entristecer também. Se eu não tiver focado, se eu não tiver centrado na palavra, se eu não tiver uma palavra de esperança para dar para essa pessoa, eu vou ser influenciado. E aí eu vou começar a pensar negativamente da minha vida também, vou começar a reclamar da vida. E se não bastasse apenas isso, a gente se reúne às vezes para falar mal uns dos outros. Nossa, você viu o que fulano postou?
Você viu o que fulano pôs no stories lá? Não, mas fulano, hein? Nossa, velho. E aí o outro que nem sabia, não sei não. E aí começa a fofoca, começa a gerar divisão. Será que é diferente do que Paulo estava enfrentando aqui? Nem um pouco. Então, por isso, irmão, que comunhão e reunião, quando ela é para a glória de Deus, ela faz toda a diferença. Não adianta nada você se encontrar com os irmãos aqui da igreja para falar mal uns dos outros, para criticar alguma coisa. Às vezes você vai ser mais abençoado numa roda de pessoas não cristãs, mas que se respeitam, do que às vezes no meio de crente. Porque ô raça difícil. Às vezes você vai ser mais abençoado. Então Paulo ele já enfrentava isso lá, velho, lá no começo. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. E era isso que eu queria trazer aqui essa noite. Para que a gente possa pensar como nós estamos lidando com a questão dos nossos encontros, das nossas reuniões. Qual a importância que você tem dado para isso daqui? Porque nós somos doutrinados, velho, de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, de segunda a domingo, com um pensamento sistêmico, anticristão. Às vezes no seu trabalho, na faculdade, principalmente na faculdade, ainda mais para aqueles que fazem cursos aí integral, nós somos bombardeados com um sistema que ele vai totalmente contra os nossos princípios e valores, velho. E aí você acha que você vai ser forte o suficiente para aguentar toda essa pressão, apenas se conformando com um culto de domingo, que dura 1h30, e uma pregação às vezes que dura no máximo 50 minutos. Você acha que você vai ter força o suficiente? Você acha que você vai conseguir vencer as fortalezas dos pensamentos que essa sociedade está produzindo? É claro que não. Então deve haver um esforço da nossa parte para que a gente possa fazer parte de tudo aquilo que nós temos produzido como igreja. Para que a gente não venha trocar o relacional pelo virtual. Para que a gente não venha usar isso como um caminho ao invés de um atalho. Para que a gente não venha apenas atrás de um entretenimento ou de um atrativo, que às vezes em um outro lugar você não vai encontrar. E para que você entenda que o propósito é que Cristo seja o centro dessa igreja e do seu coração. E isso só vai acontecer, meu irmão, quando nós estivermos juntos. Quando nós estivermos juntos. E eu queria encerrar lendo Salmos 133, abre aí. Eu queria chamar os meninos do louvor para a gente poder encerrar. Salmos 133, a partir do versículo 1 mesmo. Guarda isso aí no seu coração, depois de tudo isso que foi falado. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção, e dá vida para sempre. Meu irmão, como é bom e agradável que nós vivamos unidos. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Versículo 3, é revigorante como o orvalho do monte Hermon.
Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá a vida para sempre. Então, meu irmão, depois de tudo isso, não menospreze o poder da comunhão. Não menospreze o poder das reuniões quando ela é centrada em Cristo. Porque ela vai trazer alegria, ela vai trazer renovo e ela vai trazer vida. Às vezes você está cansado, é porque você está andando sozinho. Você está guardando tudo para você. Às vezes você está triste, é porque você precisa andar com pessoas que estão animadas, não porque elas são alegres sem causa, mas porque o Espírito Santo de Deus é que renova a sua alegria todas as manhãs. Às vezes você está morrendo, é porque você está deixando de participar do momento especial onde Deus ordena a vida, que é aqui. É nesse ambiente. Não apenas nesse ambiente físico, mas num ambiente de comunhão, segundo aquilo tudo que foi falado. Amém? Feche seus olhos aí. A gente vai cantar essa última canção para que o Espírito Santo de Deus, ele cele todas essas palavras no seu coração e na sua mente.